hora de decorar um cantinho da casa, as suculentas são uma ótima pedida. Elas têm tamanhos bem variáveis que se adequam ao seu espaço. Vamos entender melhor como que funciona? Qual suculenta é ideal para você e como cuidar delas? Quem ensina é o paisagista Randolph Dêncio, que está no programa novamente. Bom dia, olá, bom como dia. vai? Bem-vindo. Muito obrigado. Muitas suculentas aqui. Por que a Bastante. suculenta tá na moda, pegou, todo mundo quer suculenta? Tá impressionante. Bom, além da beleza das plantas, elas têm essa facilidade no cuidado, Sim. que você disse. Então, muita gente que mora sozinha, ou que viaja muito, ou simplesmente são os esquecidos de plantão, gostam porque a planta ela vai praticamente sozinha. O erro que acontece, que tem acontecido muito e gera muita dúvida é: nunca devo molhar ou devo molhar de vez em quando um pouquinho? Porque assim, não é para exagerar que elas são super resistentes, super fortes. Mas que também você não pôr nenhuma água na planta, pelo amor de Deus, exatamente. gente. Então, quando elas estão em condições naturais, o que acontece? Quando chove, elas se preparam para armazenar o máximo que elas podem de água. Então, pela raiz, pelo caule, pelas folhas, e se travam ali para não transpirar muito, não perder essa água. Sim. Então, a gente, em casa, vai reproduzir mais ou menos isso. Quando você for molhar, você capricha na rega e passa um tempo sem regar mais para a terra poder secar e elas terem ali o ciclo mais ou menos parecido. Um tempo quanto? Uma semana é um bom para as plantas de sol, vamos fazer assim, turminha do sol para cá, turminha de meia sombra para cá. E essa turminha aqui atrás? Essa turminha, elas estão em recuperação. Elas estão em recuperação. Estão em recuperação, porque quando a suculenta tem um poder de transformador e de se superar muito forte. Então, a gente tem aqui uma planta que está no local inadequado, ela fica estiolada, ela vai ficando pescoçuda procurando o sol. Então, as folhas vão ficando longe umas das outras. Sei. A gente vai corrigir isso aqui, se der tempo, se você quiser mostrar. Sim, a gente vai fazer quero. uma decapitação da suculenta. A gente vai cortar a parte de cima, ensinando um ponto bom de corte. E como todas as partes da planta se originam plantas novas, né? E se recuperam. Eu trouxe até um berçário pra gente poder... Sim, vamos falar do berçário? Vamos falar da turminha aqui da direita? Vem pra... Turminha do sol. Turminha do sol, Essas daqui, basicamente. Então você perguntou da rega. É. Então rega uma vez por semana. Se elas estiverem ao ar livre, você pode até molhar por cima e a planta fica molhada porque o sol vai fazer com que ela se seque. Se ela estiver no lugar coberto, e aí depende da gente controlar essa quantidade de regas, a gente vem do lado delas e coloca água na terra. A turminha do sol, uma vez por semana. A turminha da sombra, uma vez a cada 2 semanas. Como que eu reconheço que essa aqui é do sol e aqui é Então. da sombra? Dá pra... Olha essa Tem uma aqui, pista, na verdade, que né? fofa essa. Olha a firmeza da planta. Olha, e ela parece de plástico. Parece de plástico, é. Gente. Essa foi recém-cortada, ela nem tá enraizada ainda. Você recuperou? E tem 2 semanas e ela Gente, tá firme e forte desse muito jeito. linda. Como que a gente reconhece, então? Então, ó, como é uma família muito grande de plantas, tem 2.000 pelo Nossa. menos. Então a gente não fica se prendendo muito a nomes e principalmente nomes científicos, né? A gente vai por aparência. Então, as que têm as folhas com verde mais escuro, como outras plantas também, são as que conseguem reter mais água. E então são as de sombra. Então, cor escura, que lembra sombra, meia sombra. Certo. As mais claras ou coloridas são as que até se modificam com a luz do sol. Sei. Então, se você for fazer uma análise visual da planta, seria isso. As mais claras, que lembram sol, são as que gostam desse ambiente. E as mais escuras, que lembram o ambiente de sombra, são as que vão se dar melhor em lugares cobertos, dentro de casa. Agora essa parece uma ervilha, não é? Esse Olha. é o colar de pérolas. Que lindo! É muito E é a bonito. suculenta? É uma suculenta também, de meia sombra. Todas elas, é legal a gente falar o seguinte, na natureza, elas tomam sol, sombra, vento, mas Tudo, assim, mas tem aquelas condições que são mais ideais e tem as condições que acabam prejudicando a planta, como é o caso que eu te falei dessa que está num lugar de sombra e ela está crescendo, procurando ali o sol. E ela vai perdendo a característica de suculenta, que é as folhas gordinhas, Sim. bem grudadas umas nas outras. Então, essa planta, por exemplo, ela está sofrendo para procurar o sol. E ela que tá perdendo a cor também. tá perdendo né? a cor, ela tá ficando com as folhas distantes. Então a gente vai falar qual é o ponto bom para você fazer o corte e acontecer isso aqui, ó. Ela Essa começa a daqui... rebrotar, firme, porque a gente colocou ela no lugar, você viu que ela tá pra cima tá também. pra cima. é. E dá pra ver o ponto de corte aqui, esse ponto marronzinho.
Dá aqui, ó. Acho que dá. A gente vai fazer, Tá bom. Então vamos fazer, daí a gente vai falar do berçário também. Certo, porque o berçário começa quando... O berçário, ele começa... Sempre que a gente vai mexer com suculenta, vai manusear, acaba quebrando uma ou outra folha. Se ela sair inteirinha e bem saudável, ela pode dar origem a uma nova planta. Se ela quebrar no meio, aí fica mais difícil. Então, ó... É legal que o ponto de corte seja bem embaixo para ela conseguir vir com vigor para essa fase nova. Então a gente não vai cortar em cima, a gente vem aqui embaixo. Posso cortar? Pode. Você cortando, eu deixo. O bacana, se a gente não fizer nada, ela se recupera. Só que se molhar, corre o risco de entrar um fungo na nossa planta. Então, é legal a gente sempre ter um potinho de canela. Canela? Canela essas de culinária mesmo que a gente usa. E dar uma pitadinha em cima no ponto do corte. Se sair, tá bom, né? Aí. Tá. Tem gente que gosta de usar extrato de própolis, tem algumas... A canela vai fazer que o fungo não entre, é isso? Vai ajudar a cicatrizar, como se fosse um machucado que a gente fez na planta. Ajuda a secar mais rápido e evitar a entrada desses fungos que podem acontecer, não é? E funciona pra qualquer planta ou não? Pra maioria, sim. Pra imensa maioria, sim. Ou o própolis também. No caso do cacto, quando a gente corta, não passa nada. Deixa ele em cima de um jornal. Quando ele começa a secar, ele vai cicatrizando sozinho. Aí você replanta. Às vezes a gente replanta direto, mas aí corre esse risco da entrada do fungo. Certo. Se você conseguir esperar a planta começar o processo de recuperação dela no tempo certo, você garante uma vida saudável e longa para sua planta. Bom, então você cortou essa Isso daqui aqui, bem rente, bem lá embaixo. Tá. Daqui vai rebrotar nesse processo que eu te mostrei. Ela vai ficar assim em quanto tempo, mais ou menos? Então, depende da planta, do lugar que ela tá, mas assim, aqui... Na condição ideal, vai. 1 ou 2 meses. Nossa, 2 meses? É bem rápido, é bem rápido. Tá. E você vai replantar essa daqui aqui? Sim, só que antes eu não posso colocar essa planta com todas essas folhas embaixo da terra. Então, em vez de dispensar... Você vai cortar? Não, eu vou tirar elas com cuidado para dar origem ao nosso berçário. E aí vai nascer daqui, só você colocando esse negocinho... Olha que curioso, essa daqui caiu em algum momento... Pode colocar da no existência berçário. dela. Não, mas olha como ela já tá brotando. Deixa eu tirar aqui, ó. Ela tá grudada. Puxa pra você ver. Pode puxar. Gente, tá grudada Tá mesmo. grudada mesmo, ó. Agora eu vou puxar com força. E vai colocar no berçário. A raiz. E já tá vindo a folhinha nova aqui. Nossa, Quer uma história ela multiplica rápido. Sabe o que é lindo nesse processo que a gente chama? Essa folha que saiu bem saudável é a folha mãe. A que tá surgindo seria a filhinha, o broto. Sei. A mãe, quando a filhinha começa a nascer, a mãe começa a murchar, da ponta pra lá, ela vai alimentando a filhinha. Nossa, que Não é bonito? sensacional isso, gente. É que o movimento, às vezes, né, a gente não observa, né? Mas que lindo. É lindo, ela começa, toda nutriente que ela tem e água, ela vai passando pra filhinha como se ela estivesse passando um bastão da vida Como a pro natureza bebê. é fantástica. E aí a mãe some e gera uma planta nova. Tem uma dúvida, que terra você coloca aqui pra então. fazer um berçário? Porque todo mundo pode fazer um berçário, né? Todo mundo pode fazer um berçário, em qualquer prato, qualquer recipiente. Tá. A melhor mistura para suculenta é terra vegetal, se a pessoa tiver acesso a uma terra vegetal que já vem adubada, misturada com areia. Sei. Areia de construção, numa proporção de 50% de cada um. Você já tem aí uma mistura ideal. Então, terra vegetal adubada com areia de construção. Pode Não... pegar aí numa construção ou não? Pode. Pode? Só Não. Só não pode pegar numa praia. Não, Areia de praia, não, muita gente pergunta pra gente. Não, mas areia de construção é areia de construção, não é a mesma que a areia da praia. Não é a mesma, a areia da praia tem o sal, então gera essa... Tá, então areia de construção com a terra vegetal. Isso. Coloca tudo aqui. Já deixa pronta a sua mistura. Cada vez que você tiver acesso a uma folhinha que quebrou, você vem e vai apoiando ela com essa parte que saiu do caule, essa parte aqui, ó. Vou tirar mais uma. Tá. Essa parte que saiu do caule é que vai dar origem à filhinha. Então a gente vem e coloca ela apoiada em contato Então com a ela terra. não está morta. Não está morta. A gente tirou ela bem saudável daqui do nosso caule, né? Pra Tá, gente quando poder a gente enterrar. sabe, quando morre, quando não tem mais jeito? Ou sempre tem jeito? Quase sempre tem jeito. A maneira que mais as pessoas acabam, sem querer, matando uma suculenta é por excesso de água. Sim. O excesso de sol é difícil, só se a planta for muito frágil. Só vou colocar aqui de qualquer maneira, depois eu faço isso com calma. Só deixar aqui tipo uma semente, assim. tipo uma semente. Não vai ser enterrada, ela vai ser colocada. Ela vai ficar só em contato, em algum momento ela vai começar a brotar.
Olha essas pequenininhas, já são Posso brotinhos, tirar aqui, né? ó. Já são, ó. Essa daqui Olha. também. O que eu te falei, ela vai secar dessa ponta pra lá, ela começa a encostar, como se ela estivesse deitando na terra até sumir. E essa daqui vira uma criança nova e saudável. Certo. Essas aqui pequenininhas, em uns 5 meses, essa aqui já tá grandona. Já tá grandona. Essas plantas são de sol, né? Então, quando ela começou a brotar, que ela tem um tamanho mínimo, a gente já passa para um ambiente de sol pleno. A parte de cima, você viu que eu tirei para poder colocar ela na nossa mistura que já tá pronta. Vou usar um palitinho aqui só para abrir a... Quanto mais eu conseguir colocar ela próximo do substrato, próximo da terra, mais a planta cresce encorpada e bonita do jeito que a gente quer e que ela também quer. Essa aqui tem a característica de rosas de pedra, esse formato rosáceo, as pétalas ficam bonitas como você mostrou aqui. Bem próximas umas das outras. E ela pode crescer mais se você trocar o vaso, Trocar né? o vaso, sim. E essas são daquelas que soltam os brotinhos por baixo, que você também vai tirar e originar plantas novas. Olha que bacana. Essa parte aqui de cima eu fiz em um vaso sozinho, vamos supor que eu só tivesse um. Tá. Aqui é um berçário para umas plantinhas mais crescidas. A partir daqui eu consigo partir para os arranjos. Ah, tá. Então, se você consegue fazer um berçário bacana, você pode começar até uma maneira de gerar uma fonte de renda para você, fazendo lembrancinha de casamento, lembrancinha de aniversário, uns arranjos Daí como esses. você pega uma suculenta e faz Ou várias, Ah. como o caso desse passarinho, por exemplo, aqui na frente. Tá, esse aqui Foi pode ser... feito com vários bebezinhos. Esse é um arranjo que vai durar por um tempo, ele não vai ter uma vida tão longa que elas estão muito próximas. Sei. É um arranjo que você pode vender, isso que eu quis dizer com a Por quanto fonte você de acha que renda. dá pra vender? Olha, depende de quanto a pessoa pagou na peça que foi usada. Sei. Aqui tem uma caneca, por exemplo, ali, mas é difícil falar, uns Não, então- 50 reais, vai. Nossa! É uma cerâmica esmaltada, o passarinho. Sei. E você tem... O que acontece? Se você der o presente e explicar, a pessoa vai saber que ela ganhou quase uma coleção de suculentas. Ela pode começar dali e fazer um trabalho Nossa, esse trabalho do berçário, ele é interminável. muito legal. A gente tem 2 perguntas, Claro. nós estamos ao vivo. Vamos responder as perguntas. Pode colocar aqui. Elisa, olá, bom dia. As janelas do meu apartamento, ela fala, Pê, que bonitinha, tem jardineira, onde pega sol da manhã. Para a suculenta é o ideal? A Maria Elisa é de São Paulo, capital. Para suculentas, para turminha de cá, turminha do sol, seria quanto mais tempo, melhor. Então, até entre 4 e 5 horas por dia é muito bacana. A sua varanda pode ser um bom lugar, sim, a varanda do AP pode ser um ótimo lugar. Se você perceber o sinal que elas dão pra gente que não estão gostando, ela começa a mudar a aparência. Sei. Se a planta começar a ficar com folha amarelada, em vez de ter essa firmeza, ela começar a ficar mais mole, você fala, opa, Não é o ideal. Não é a quantidade de sol suficiente. Você pode mudar de lugar, fazer um desses processos aqui, né, e tentar uma outra planta, porque as pessoas confundem claridade com sol. E é diferente. Sol pleno é sol batendo na folha. Raio solar batendo. E claridade é a luz solar chegando de alguma forma, iluminando o ambiente, mas não O batendo sol nela. intenso. Então tem que ver se é sol intenso ou claridade e fazer a avaliação da própria planta. Observar a planta é a melhor Certo. maneira. É isso aí, Elisa. Deixa eu ver a próxima que pergunta. É Eliane Vieira. Bom dia. Ganhei uma rosa do deserto, porém moro em um apartamento que pega umas 4 horas de sol. Aqui em Biguaçu, na grande Florianópolis. Que legal, venta bastante. Gostaria de saber quantas vezes por semana devo regá-la e qual a melhor adubação. Eliane, rosa do deserto. Rosa do deserto. Não é o E a caso de gente não nenhuma tem delas. aqui, Não tem é. aqui. Mas é uma planta, assim, um produtor me falou que a rosa do deserto é a nova orquídea no gosto dos brasileiros. As pessoas estão Nossa! trocando sementes, estão trocando mudas, tem as mais raras, tem as mais comuns. A rega dela pode ser uma vez por semana também, mas o mais importante que você vai observar, se o substrato dela está bem solto, a água tem que passar por ela, hidratar a raiz e ir embora. Substrato ou terra úmida para rosa do deserto não é bom. Então, você pode até com um palitinho ou com o dedo ir treinando a própria questão da rega, né? Tá, se você não sabe se deve regar ou não, coloca a mão na água, na terra, perdão. Sei. Se ela estiver bem seca, é o sinal que precisa de água. Se ela estiver úmida, não precisa. E a rosa do deserto é isso, ela pode regar uma vez por semana, mas é muito importante que a água passe por ela e vá embora e não fique acumulada. A questão do vento... Não tem problema. São plantas que
em condições naturais, ela está no meio do deserto, onde venta muito forte, então elas são firmes. Se ela tiver... a rosa do deserto também. Se ela estiver saudável, ali por baixo, as raízes estão bem firmes, não tem problema de vento nenhum. Olha, vamos investir nessa rosa do deserto aí, a nova orquídea, hein? São muito lindas, muito lindas. É pena que a gente não tem aqui. Vamos ver se a gente um dia traz a rosa do deserto pra gente mostrar. Umas plantas lindas. Quero agradecer o Randolph Fidêncio, paisagista e jardineiro, não é? Eu falei só paisagista, mas jardineiro, é isso aí. Faz questão de falar. O Instagram é Vila Nina Paisagismo, Vila Nina Paisagismo, e o canal do YouTube é canal Vila Nina TV. Canal Vila Nina TV. Manda uma mensagem que ele é apaixonado por tudo isso aqui. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz de te responder. Ficar muito feliz, com certeza. Muito obrigada, Randolph. Volte e vamos trazer a rosa do deserto aqui, que eu fiquei curiosa pra ver. Vai ser sucesso, eu te garanto. Vou pegar o Google daqui a pouco, vou ver a imagem da rosa do deserto. Bom.